Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Bem-vindos ao seu podcast semanal de adaptações literárias e muita literatura perdidos na estante. Hoje, para continuar falando sobre A Bússola de Ouro e muito pó, temos aqui a nossa querida Fernanda Castro. Oi, gente, obrigada por estar aqui conversando mais uma vez sobre essa história que eu adoro. E para me ajudar a apresentar melhor todos os elementos desse mundo fantástico, eu tenho ele, que martela livros com a mesma disposição de um urso de armadura, Paulo Vinícius. Olá, gente. Estamos aqui novamente, dessa vez para falar de série. Vamos falar do urso da Coca-Cola, que aparece em vários momentos na série. Só falta ele portar a Coca-Cola. E você, Amanda? Fale aí quem é você, se apresente. Estamos aí para ouvir a nossa host de hoje. Então, gente, eu sou a Amanda, eu estou aqui para comandar, na presença dos meus queridos amigos, esse episódio sobre His Dark Materials, a série da HBO, lançada em 2019, e vamos falar sobre a primeira temporada dela. Assistente, fala pra gente um pouquinho sobre a série. His Dark Materials é a adaptação televisiva da trilogia Fronteiras do Universo de Philip Pullman, produzida e distribuída pela BBC em parceria com a HBO, sendo Jane Tranter a produtora executiva, Laurie Borge o produtor e Jack Thorney o roteirista. No elenco estão nomes de destaque como Daphne King como Lyra, Ruth Wilson como Sra. Coulter e James McAvoy como Lord Asriel. A série estreou no dia 3 de novembro de 2019 e já conta com 2 temporadas, totalizando 15 episódios disponíveis na HBO Go. A terceira e última temporada já está confirmada. Então, série devidamente apresentada, vamos àquele momento tão aguardado, o desafio da sinopse criativa. Fernanda, conta pra gente sobre a série como se fosse um diário de bordo. Dia 10 de junho. Querido diário, meu amigo continua desaparecido e foi adotada por uma moça desequilibrada de quem eu tô fugindo na companhia de algumas pessoas nômades, de bruxas, de ursos e de aventureiros. Mas tudo segue ótimo, a comida é excelente. Ai, que ótimo, gente. Tem o chance de ter usado a data que o negócio vai ao ar, hein? Atenção. Super atenciosa. Então, vamos com calma, vamos começar sem spoilers. Como vocês acham que os principais elementos do livro foram caracterizados na série? Me contem sobre os cenários, os demons, os efeitos especiais. Falem o que vocês acham. Já falo logo assim, eu gostei muito da série, tá? Só que, e aí eu vou ser cri-cri nesse aspecto. Quando não, né, Paulo? Eu fiquei um pouco incomodado com a falta do steampunk na série. Assim, apesar de que o Pullman, eles nos outros 2 livros, ele meio que deixa pra lá a ambientação, na Faca Sutil e na Luneta Amba, que são os outros 2 livros, ele, caga e anda pra isso, né? Mas no primeiro livro, tem muito dessa ambientação. Então, fica muito esquisito a gente ver um chroma key, que aparece de vez em quando na série, mostrando os balãozinhos. É sempre aquela imagem parada, né? Com o balãozinho voando, tem um cenário genérico lá, uma Oxford genérica embaixo, parece um efeito à la séries da CW. Então a gente vê aquilo e fala assim, meu Deus do céu, cadê as engrenagens? Cadê, sei lá, as pessoas vestidas como personagens vitorianos do século XIX? Eu imaginava isso, sabe? E aí a gente vê pessoas normais, vestidas de forma normal. Sei lá, tem lá o reitor da Jordan, vestido um pouco mais bonitinho, o L'Oreal lá, o L'Oreal, seja lá o que for, aquele terno, aquele capote lá, né? Mas nada me lembra o cenário steampunk, nada me lembra, salvo os benditos dos balões. Tem a cena lá, aparece o Asriel entrando no balãozinho, no Zeppelin lá, chamando a Lyra, e o Zeppelin parece um negócio meio retrô. Mas é só, eu acho que tem umas 2 cenas que tem alguma coisa de steampunk na série. Não tem. Tô sendo cri-cri, tô sendo meio chato com isso, porque o livro, ele até hoje, pelo menos o primeiro, né, A Bússola Dourada, ele é colocado ao lado de livros de steampunk.
E não tem nada na série. Não tem nenhuma diferença entre Oxford da Lyra e lá o mundo que o L'Oreal, o Boreal, atravessa lá de vez em quando. Não tem, só os Digimons são diferentes. É cri-cri, é coisa de fã. Eu gosto muito do livro, então eu queria ter visto isso na série. Tirando isso, eu adoro a série tá muito bem adaptada. A gente pode esquecer, a gente pode apagar da nossa mente, pegar uma criatura sugando da história, aquele filme horroroso que teve alguns anos atrás. Mas eu preciso dizer que a ambientação do filme ela é melhor do que a ambientação da série. Tá? Isso, eu assisti um pedaço da segunda temporada e eu sei que isso persiste. Não houve uma mudança de produção na série. Então, essa é a estética da série. No resto, eu gosto muito. Eu acho que a série ela adaptou com precisão as coisas que ela precisava adaptar. E ela adaptou bem aquilo que ela poderia dar mais velocidade. A gente vai ver situações que são do segundo livro. Eu lembro que algumas pessoas reclamaram disso. Não tem por que reclamar, porque os acontecimentos do segundo livro, eles acontecem de forma concomitante com o primeiro. Muito bem. E você, Fernanda, como é que você acha que esses elementos foram caracterizados na série? Eu tô amando essa dinâmica do Paulo desfiando o rosário de reclamações dele, porque aí eu posso só enaltecer as coisas que eu gosto, sabe? Esse é o papel dele. É meu papel. É um papel tão mais fácil ser a pessoa que fala bem das coisas. Ao contrário do Paulo, assim, e não é uma crítica, são só estilos diferentes de leitor e de espectador. Eu sou uma pessoa que eu não ligo pra cenário, assim, construção de mundo, o pessoal adora, porque o sistema de magia não me importa, não tô nem aí. Tem gente que curte a ambientação, tem gente que vai prestar atenção, por exemplo, como é a intriga política e tal. Eu sou tanto leitora quanto espectadora muito focada em personagem, desenvolvimento de personagem, e por isso fica difícil reclamar da série, porque não só escolheram pra mim, assim, atores que deram vida muito perfeitamente aos personagens, sabe? Atores que... É raro acontecer isso, mas quando anuncia o elenco, você já faz, putz, é aquela pessoa, sabe? De você já, perfeito, assim, eu acho que eles chamaram pessoas ideais pra fazer os personagens, ficou muito fiel. A Lyra é a Lyra, sabe? A Senhora Coulter é a Senhora Coulter. Desculpa, Nicole Kidman, mas não tem comparação. E outra coisa que eu gosto muito é que, isso é outra preferência pessoal minha, eu tenho muito amor por histórias que mexem com arquétipos animais e tal, então os Demons sempre foram um grande destaque da obra pra mim. E uma coisa que eu gostei muito da série foi que, além de usar um CGI muito bom, eles foram um pouco na contramão do excesso de computação gráfica e trouxeram muito marionetes, né? E eles trouxeram não só profissionais de marionete, eu sigo até uma das moças que faz a Hester, eu sigo ela no Twitter até, eu não vou lembrar do nome dela agora, mas ela mostrou muita coisa dos bastidores da série, em que não só trouxeram mestres de marionete para mexer os personagens, como chamaram especialistas de comportamento animal. Então, os trejeitos dos Demons são muito perfeitos, são muito fiéis ao que seria uma representação antropomorfizada de animais da vida real. A Fernanda, criança que leu o livro, ela ficou maravilhada com a série. É lindo mesmo. O trabalho que eles fizeram com os Demons e com o Yorick, né? Com os ursos em geral, mas o foco maior nele, foi incrível. Tanto que a série ganhou algumas premiações justamente por conta dessa questão técnica envolvendo os animais, os Demons, também com o uso da marionete, do fantoche, né? Eles usaram a CGI só para finalizar o trabalho e ficou perfeito, ficou incrível. E eu acho que o Paulo é chatíssimo e eu gostei de tudo também. O urso da Coca-Cola tá muito bem feito. Agora devo dizer uma coisa, assim, as pessoas estavam esperando mais daquela armadura. Bom, e vocês acham que, como adaptação, a série conseguiu transmitir as ideias do livro, as críticas, as reflexões que o Pullman propõe? Vocês acham que essa série é adequada para o público juvenil? Não sei se eu colocaria para público juvenil, não. O quão juvenil estamos falando aqui? Se a gente for falar infanto-juvenil, tipo Crônicas de Nárnia, não. No caso, o quão juvenil seria a mesma faixa etária do livro, né? Não. E você, Fernanda, o que você acha? Acho que também não, apesar de achar que as produções mais atuais, o tipo de tema que essas faixas etárias estão lidando vem mudando ao longo do tempo, sabe? Então as produções de agora para essa faixa etária são diferentes do que era feito lá em 1995, quando foi lançado o livro, por exemplo, mas eu acho que, apesar de ser uma série que
por exemplo, jovens adultos vão assistir, adolescentes vão assistir e vão gostar, eu acho que o público-alvo real dessa série é o fã do livro, que a essa altura já tá mais adulto. É uma boa reflexão. Eu também achei a própria paleta de cores da série, ela é muito escura, entendeu? Isso não foge um pouco do que é uma série voltada para um público infanto-juvenil, que é algo mais colorido, mais claro, entendeu? Ela não é dessa forma. Mas, falando do livro, ele tá muito bem adaptado. Houve alguns cortes, evidente, não tem como você manter tudo, até porque, como eu falei no episódio passado, o Pullman ele é um pouco expositivo de vez em quando, então seria um pouco chato, principalmente quando ele começa a tratar do pó, tirar páginas e mais páginas para falar disso. A série está muito bem transposta, a relação da Lyra com os diversos personagens. Nessa primeira temporada era importante estabelecer a Lyra como a protagonista, ao mesmo tempo que você coloca tem um segundo protagonista, a gente vai falar depois dele, né? Mas você tinha que estabelecer como que ela é, como que ela pensa, quais são as motivações e o que ela almeja ser. Então você tinha que pegar essas 4 coisas e mostrar na série. Essa série fez muito bem. E os outros personagens são extremamente interessantes. O Lee tá muito bem, né? O Lin-Manuel Miranda, nossa, rouba a cena. A Sarah Coulter, maravilhosa. Eu não consigo mais imaginar a Sarah Coulter sem ser aquela atriz. Apesar de que eu achei o Asriel meio apagado. Talvez porque ele não tenha tanta coisa para se fazer nessa primeira temporada. Ele vai ter um papel mais importante um pouco mais à frente. Aqui é só ele, o Lord Asriel, aquele cara incrível, fantástico e maravilhoso que a Lyra idolatra no primeiro momento. O que você achou, Fernanda? Gosto muito da forma como foi adaptado, eu concordo que tudo que é importante está lá, eles conseguiram encaixar todas as peças, inclusive trazendo elementos dos outros livros que são importantes. Eu acho que a grande questão que aconteceu entre a adaptação e o livro foram elementos inerentes ao tipo de mídia, né? Então tem coisas que o livro vai conseguir passar melhor para o leitor e tem coisas que o audiovisual vai conseguir passar melhor. Então, por exemplo, eu acho que muitas das coisas visuais, assim, do ponto de vista de aventura, de cenário, de você perceber pequenas nuances de personagem que através dos olhos da Lyra não ficam muito claras, né? Porque o livro é uma criança narrando, então tem muita sutileza, principalmente no personagem da senhora Coulter, que eu acho que a série mostra melhor, porque a gente consegue ver diretamente sem ser através das palavras da Lyra, mas eu acho que a série perde no ponto de vista introspectivo. Então tem muitas conversas da Lyra com o Pan e muitas emoções que ela compartilha com o Demon que isso se perde na série, porque você não tem essa conversa mental da Lyra. E também todas as reflexões e o raciocínio lógico da Lyra para conseguir mexer o aletiômetro. Por exemplo, eu assisti a série com o meu marido do lado e ele não lê os livros, então muita coisa eu tinha que explicar porque eram essas questões internas de personagem. E até a questão do aletiômetro parece que ela aprende muito rápido na série, né? No livro isso se estende por algumas páginas, acho que até por alguns capítulos, em que ela vai sendo educada pelo Fardan Coram, que tem um papel muito importante no livro, a mexer no aletiômetro, ele tá sempre instigando ela, e na série parece que ela tenta uma vez, tenta duas e já vai conseguindo, né? Então, mas aí que tá. Isso aí foi uma solução, eu achei uma solução meio forçada, é porque ele usa uma prerrogativa do terceiro livro, pelo menos para dar essa impressão de que a Lyra, ela meio que já sabe rapidinho mexer no aletiômetro. Então, vamos parar por aqui, vamos pro bloco com spoilers pra gente ficar mais à vontade de conversar sobre esse universo da Lyra. Por causa dos Demons e outros elementos fantásticos, His Dark Materials tem uma produção muito focada em CGI, animação e efeitos especiais. O projeto foi liderado por Russell Dodgson e sua equipe, e utilizou basicamente técnicas com fantoches e muita CGI de qualidade para dar vida aos Demons. A série foi indicada a categorias técnicas de premiações importantes como o British Academy Awards, no qual conquistou o prêmio de melhores efeitos especiais, gráficos e visuais de 2020. Além disso, recebeu críticas positivas, alcançou uma média de 8 estrelas no site IMDb e garantiu um certificado Fresh no Rotten Tomatoes, com pontuação de 80% para a primeira temporada. Bom, ouvinte, se você chegou até aqui, você já sabe que nós vamos conversar
livremente, bem à vontade, liberando geral, vai ter spoilers. Se você não quer spoilers, pause aqui, veja a série e volte para continuar nos ouvindo. Pessoal, assim como o livro, a série aborda temas bastante polêmicos. Vocês acham que eles conseguiram transportar essa crítica para a série? Olha, essa primeira temporada foi o que a gente abordou no bloco passado. Ela é muito mais de você estabelecer o que é o mundo, o que são os personagens, o que eles querem, onde eles querem chegar. Então, para isso, vários dos núcleos são apresentados aqui. Eu achei até que a série pecou um pouco de não trabalhar tanto o núcleo da Jordan como deveria ter trabalhado. Ela ficou um pouco meio deixada de lado, e ela é importante, sim. E o Magisterium, ele recebe mais tempo de tela. Eu fiquei um pouco assim, nossa, eu não lembrava de que aparecia tanta coisa do Magisterium agora. E apareceu bastante. O Padre MacPhail, o Lorde Boreal. O próprio Cardeal também já aparece. Sim, são coisas que me pegaram de surpresa. Eu falei, nossa, né? E achei que até que foi um pouco com fome ao pote nisso. Acho que não precisava, né? Poderia ter segurado um pouco a onda. Mas, ok, compreensível. É uma adaptação. Você está avaliando que você tem que criar um antagonista claro para a protagonista. Então, ok, beleza. Nesse sentido, a questão da religião, ela é trabalhada com um pouco mais de foco, mostrando o quanto eles consideram que o pó é algo pernicioso para a humanidade, qual é o plano do Magisterium para eliminar a presença do pó. A gente percebe que é uma coisa que é para ser feita daqui a algumas gerações. Então eles estão buscando saídas para eliminar isso que eles consideram como nocivo. Aos poucos, essa filosofia ela vai ficando clara, principalmente na fala do Cardeal e da senhora Coulter. São as pessoas que, pelo menos, aprofundam melhor essa questão. E eu acho que, nesse sentido, está muito bem feito. Até porque o autor ele vai trabalhar melhor isso depois. Spoiler básico, gente. Vocês não vão descobrir o que é o pó. Esqueçam isso. Eu não acho isso negativo. Eu acho isso positivo. Porque o autor ele não responde. Se você perguntar para ele nas redes sociais, ele não responde também. Tá? E nenhum dos livros posteriores à publicação da trilogia ele vai responder. Ele vai deixar para o leitor imaginar o que é o pó. E vai te dar algumas dicas, tipo assim, toma, essas são as peças do quebra-cabeças. Monta do jeito que você quiser. Eu acho isso legal. Eu acho isso muito inteligente. E você, Fernanda, como é que você vê a questão da adaptação desses temas tabus como a religião? Eu vou começar concordando com vocês de que é muito legal ele não afirmar muitas coisas, principalmente porque, como ele é um cara ateu fazendo críticas a uma instituição religiosa, seria muito fácil ele querer pegar na sua mão e dizer, olha, acredita nisso aqui, isso aqui é a verdade, eu tô certo. Poderia ser panfletário. Pois é, e ele foge disso. Foi o que eu falei, assim, ele trazer elemento fantástico pra explicar isso e deixar essas coisas em aberto, esses mistérios, essas coisas, a autonomia é sua, sabe? Você acredita no que você quiser. O que ele combate é a instituição, é o autoritarismo da coisa. E eu acho que o Paulo falou sobre o jeito que o Magisterium foi trazido pra primeira temporada, eu acho que casa muito bem com o que a gente discutiu na abertura do episódio, porque você não tem como criar a subjetividade que o livro tem. Então você não vai ter o Pullman lá explicando que o negócio é ruim. Então essa ameaça que fica no ar no primeiro livro, em que a gente não vê o Magistério, mas a gente nota os braços dele, sabe, os tentáculos aqui e ali, isso tem que ser mostrado. O espectador ele precisa descobrir que o Magistério é uma coisa assim que te causa um temor. Então ele tem que ter trazer um antagonista claro. Isso, porque não tem o Pullman lá como narrador falando o que tá acontecendo, né? Então eu achei uma decisão acertada. O que acaba acontecendo é que, ao trazer o Magisterium e alguns elementos, tanto do segundo livro quanto do terceiro livro, para a primeira temporada, o que acontece é o mesmo que acontece nos livros. Muda o público-alvo, deixa de ser uma obra infanto-juvenil. Então, meio que a série ganhou esse tom mais adulto, esse tom mais sombrio, que é o que acontece no segundo e no terceiro livro. Então, por isso eu faria essa mudança entre por que o público-alvo da série é um pouco diferente do público-alvo dos livros, porque você trouxe elementos do segundo e do terceiro volume. Essa é uma excelente observação, Fernanda. Inclusive, eu queria tocar num outro ponto que a gente não chegou a discutir diretamente, mas ao mesmo tempo que a gente fala que a religião, ou a crítica à religião,
é a base da obra do Pullman, nós também podemos, de repente, tirar como um ensinamento base dele o questionamento, porque o Magisterium, ao meu ver, representa essa castração ao pensamento, né? Você precisa obedecer. E o Pullman levanta o tempo todo a questão de, não, você não precisa obedecer, você precisa fazer perguntas. Por que você tem que obedecer? Por que falar sobre o pó é heresia? Por que você não pode pesquisar? Por que você não pode ter conhecimento? E essa é uma questão importante, inclusive, para a gente pensar toda a estrutura da narrativa, porque a Lyra não vai questionar só o Magisterium, ela vai questionar a relação dela com o Lord Asriel e com a Sra. Coulter, ela vai questionar figuras de autoridade durante a série e a história em geral, e também ela vai trazer esse ponto de rebeldia. O que vocês acham? Eu acho assim, nesse sentido, o diretor, ele entendeu bem a personagem, ele entendeu bem o funcionamento dela ao longo dos 3 livros, que ela tem essa característica, essa coisa de questionadora. Ela parece aquela criança eterna que te pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, e ela quer saber. Ela quer saber por quê e por que ela não pode saber. Ela é questionadora. Tem uma cena que ela começa a falar daquilo que ela aprendeu na Jordan pra Sra. Coulter, e a Sra. Coulter toma um susto, assim, tipo, como que você sabe disso? Ela é esse personagem questionador. O diretor entendeu bem disso na série, e a personagem incorporou muito bem essa característica da Lyra. A imagem da atriz, ela se encaixou com o personagem. Ela está muito bem nesse sentido. Quando ela vai buscar o conhecimento, quando ela vai fazer as perguntas para os demais personagens, quando ela vai refletir sobre aquilo que ela aprendeu e como que ela vai usar isso na prática. E, num primeiro momento, ela só quer encontrar o amigo dela desaparecido, sabe? Ela não tem essa visão de, eu tenho uma missão maior, eu vou salvar o universo, eu vou salvar o... Não tem nada disso. Ela vai seguindo de forma instintiva de um ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Ela vai sendo levada. É que no final da primeira temporada a gente vai ver que ela vai assumir um outro papel. Ela vai mudar as motivações dela. Mas inicialmente ela só quer encontrar o Billy, que desapareceu, e o Roger. São as 2 motivações iniciais. E ela vai continuar sendo uma personagem questionadora. Engraçado, a única pessoa que vai entender de verdade a essência da Lyra é o Yorick. Não é nem a Sra. Coulter, nem o reitor da Jordan, nem a babá que cuidou dela, nem o Lee, nem o Asriel. É o Yorick. Você, Fernanda, você consegue enxergar essa oposição entre questionamento e autoridade? E, assim, não quero dar muitos spoilers das coisas que ainda virão, mas eu acho que um dos pontos que tanto a série quanto o livro bate bastante nas figuras de autoridade que rodeiam a Lyra, ela é muito cercada por uma educação punitiva e restritiva, do tipo assim, não pode porque sim, sabe? Então, por exemplo, na Jordan, ela não pode entrar na sala porque não pode, ela não pode saber disso porque ela é criança. Então, a gente nota que a maioria dos personagens que conseguem criar um vínculo com a Lyra são aqueles personagens que não proíbem ela porque não pode, eles dão um contexto, sabe? Eles explicam coisas como por amizade, por lealdade, porque não vai dar certo, porque você vai se ferrar se você fizer isso. Então, por exemplo, ela se dá muito bem com a mãe Costa, né, que é dos egípcios. Ela se dá bem com Yorick. Inclusive, a Lyra da série, eu sinto que ela é menos infantil do que a Lyra do livro, né? Ela não é tão ingênua, ela não é tão deslumbrada com algumas coisas, né? Então, o Pullman, ele vai trabalhar isso ainda melhor com outra personagem que vai aparecer ainda, que eu não vou dar nenhum detalhe sobre ela, que é a diferença de você fazer o certo ou o errado porque te mandam e porque sim, e a diferença de você realmente acreditar que você precisa fazer a coisa certa, sabe? Independente de uma punição atrelada a isso. Agora, já que a gente tá falando que a Lyra da série é a Lyra do livro e a Sra. Coulter, o que vocês acharam do casting? Como foi essa escolha dos personagens? Eu só vou ser um pouco malvado em relação ao casting. Fazer uma pergunta pra Fer, que a Fer sabe do que eu estou falando. Fer, você só precisa responder sim ou não. Eu reparei na existência de um personagem que não era para estar ali naquele momento. Falei assim, está aqui. Você reparou, Fer, que Kirjava
está presente nessa primeira temporada. Sim. Mais nada, não preciso falar mais nada. Gente, vocês estão conspirando no episódio. Mas enfim, o casting eu achei muito acima da média. Apesar de que tem vários atores que eu não conhecia. Talvez eu não esteja assistindo tantas séries ultimamente. Então tem vários atores ali que eu não conhecia. São atores britânicos também, né? Nem sempre a gente conhece. A Sarah Coulter eu não conhecia. Ela é famosa. Ruth Wilson, maravilhosa. Eu ouvi falar dela, mas eu não conhecia ela. Ela consegue passar a dubiedade que é da Sarah Coulter e o sofrimento que ela tem, que ela carrega muita coisa. O personagem que eu gostei muito, o L'Oréal Paris, também tá muito bem. Eles precisavam de novamente aquela discussão que a gente está tendo no início do episódio. Eles precisavam de um cara para ser o antagonista. Você tinha que apresentar solidamente, tipo assim, aquele cara é o malvadão, né? Aquele cara que eu tenho que tomar cuidado, ou aquele cara que é o sombrio. O ator que faz o Lord Boreal conseguiu fazer muito bem isso, né? De uma pessoa que ele tem as suas próprias motivações, que a hora tem a ver com o Magisterium, hora não tem a ver com o Magisterium, hora tem a ver com os próprios interesses dele. O Lee, nossa, maravilhoso. Eu adoro aquele ator. Eu adoro ele. Lin-Manuel Miranda é maravilhoso. Incorporou o espírito leve e divertido do Lee. E principalmente também, a gente também tem que falar, os dubladores dos Digimons estão bem. Trabalho incrível também. Trabalho incrível. muito bom. Faz o Pantalaimon, quem faz a Salsília. A Hester. Nossa, a Hester é maravilhosa, cara. Ao mesmo tempo em que ela é divertida, mas ela tem uma química muito boa com o Lee. E o Macaco Dourado. Que não tem dublador, né? Porque não fala. Não fala. Mas que carisma. Que personagem carismático, pô. Só com mímica e com pantominas ele consegue roubar a cena também. Não só a cena, como ele causa um misto de emoções na gente, né? Porque ao mesmo tempo ele causa uma pena profunda numa cena e no momento seguinte você já tá com ódio daquele macaco maldito. Eu concordo com tudo que o Paulo disse, mas eu vou enaltecer o meu menino Will, que é um filho que eu tenho. É um filho que eu trago nessa vida, Will. É engraçado porque quando você tá lendo, ele não aparece no livro 1, né? Então você tá lá super envolvido com a Lyra e tal, e você pega o segundo livro e faz, não, tipo, cadê a Lyra e tal? Mas isso dura 5 minutos, porque em 5 minutos você já quer saber tudo sobre o Will e você já o ama profundamente. E eu acho que escolheram um ator muito bom pro Will, assim, porque o Will, ele é um personagem que, assim como a Lyra, ele foge um pouquinho do estereótipo do herói, principalmente masculino, né? Um personagem masculino. Então ele é um pouco introspectivo, ele é um pouco tímido. Ele é o sutil. O oposto da Lyra, né? Ele é o sutil e ela é a louca Exatamente. da e história. Ele é um personagem que nesse começo ele fica isolado. Então muitas das cenas é simplesmente assim, o Will observando o que tá acontecendo no entorno dele. É ele observando essa dinâmica da família, da mãe, desse mistério que tá acontecendo na família dele. E o ator, ele é muito bom nisso, sabe? O garoto, ele fala com os olhos, sabe? Você compra o sofrimento dele muito fácil. Não, e se eles seguirem a linha da série, o personagem, né, o ator, ele vai ter muito espaço para crescer, sabe? Porque o personagem, assim, ao lado da Lyra, são os dois protagonistas. O Will, ele toma um protagonismo muito grande, né? E ele é um personagem que ele tem muitas questões familiares para serem resolvidas. Muitas questões familiares. E questões consigo mesmo. O ator, né, eu imagino que assim, a direção que deram, o pessoal do roteiro e tal, conseguiu criar um garoto que você enxerga o adulto incrível que ele vai se tornar um dia, mas ele não deixa de perder um ar de criança também, sabe? Ele tem toda a questão de tenho que ser forte pra ajudar minha mãe e tal, mas ele não passa aquela sensação de adulto fora da idade, sabe? Uma personagem que me chamou muito a atenção, que pra mim é a estrela da série, é a Marissa Coulter. Sim. Não só ela foi extremamente bem interpretada pela Ruth Wilson, mas ela também ganhou muito destaque na série, né? A personagem dela foi muito desenvolvida.
Isso nos retoma questões, como a gente já tinha conversado no episódio anterior, da maternidade, da questão dela como mulher naquele mundo extremamente masculino. O que vocês acham desse desenvolvimento? Quero deixar bem claro que eu passei a entender mais a Sra. Coulter por causa da série. Eu também. Complementou muito bem a leitura que eu tinha dos livros. Me ajudou a dar uma cara para personagem, a entender o nível de dramaticidade que ela tem. Assim, é muito engraçado. Antes de assistir a série, e até um pouco antes de começar a ler o Luneta Amba, que é o terceiro, eu já pensei, não, o Azriel, ele gosta da Lyra, ele tem um jeito lá de cientista, mas ele, no fundo, ele ama a Lyra. Hoje eu afirmo com clareza, a Sra. Coulter, ela ama a Lyra, ela é louca pela Lyra, ela é capaz de fazer umas coisas completamente absurdas pela filha dela, sabe? Ela tem o papel, ela conseguiu incorporar o papel da mãe. Eu diria que ela não ama ser mãe. Não, ela ama ser mãe, sim. Você acha, Paulo? Pelo menos nesse primeiro momento eu acho que não. É porque ela tem um jeito torto de gostar da Lyra, entendeu? Ela tem um jeito estranho. Jeito tóxico, né? Ela tem atitudes amorosas do jeito errado. Tóxico. Tem uma atitude dela só lá no começo do terceiro livro, que eu acho que deve começar a próxima temporada com essa ceninha, que essa eu achei tóxica de verdade. Vamos falar sobre cenas da série, né? Mamãe usou o Demon dela pra quase matar o seu. É um pouco tóxico, Te né? manteve presa em cativeiro praticamente, dentro daquele apartamento lindo, luxuoso, mas ficava vasculhando nas suas coisas. É um pouco tóxico. É tóxico. Ela faz pior do que isso. Toma aqui esse paninho, Paulo. Quer passar pano pra ela? Eu compreendo. Eu pego o paninho, porque assim, tá claro pra gente, desde o começo da série, que a Marisa Coulter, depois que ela conhece a Lyra, ela tem um plot de jornada de redenção, que ela só vai alcançar muito depois. Vai tentando, vai errando, vai tentando de novo, vai errando de novo, e ela vai tentar e vai errar, sempre. E muito engraçado, a Lyra percebe o que a Sra. Coulter tá fazendo com ela, pelo menos eu não vi em nenhum momento da série ela sentindo raiva da Sra. Coulter. Ela quer ficar longe dela. Eu discordo de você, Paulo. Eu acho que ela sente muita raiva da Sra. Coulter, sim. Eu vou te dizer uma cena que pra mim foi, nossa, excelente na série. Quando a Marisa salva ela da intersecção, ela tá tão irritada, Ela tá decepcionada. Ela tá decepcionada, mas isso gera raiva, Paulo. Ela não consegue aceitar que aquela é a mãe dela, porque quando ela questiona assim, tudo bem, não tá bom pra mim, mas tá bom pros outros, sabe? Ela viu o amiguinho dela lá, egípcio, morto por causa da mãe. E ela tem essa figura horrorosa na Marisa. Ela sente aversão. Acho que a palavra é essa, ela sente aversão. Como é que você vê isso, Fernanda? Então, eu estou aqui com todos os meus paninhos, porque eu acho a Sra. Coulter, ela é uma pessoa horrível, assim, por exemplo, não defenderia ela na vida real, não queria que ela fosse minha mãe, mas ela é uma personagem excelente, então assim, amo odiá-la, e entendo ela, sabe, e realmente a série trouxe muito mais camadas pra personagem. Você nota que assim, foi legal algumas camadas que a série trouxe, principalmente na questão da maternidade, como a Amanda tava falando, porque ela tá numa sociedade, se você for observar tanto a faculdade de Jordan, tanto o lado da ciência, quanto o lado do magistério, que é o lado da religião, são sistemas muito patriarcais. E a Sra. Coulter, ela é uma pessoa que ela quer poder, sabe? E ela vai atrás do poder dela. Então, meio que eu nem acredito que ela realmente abrace essa filosofia do magistério, sabe? Eu acho que ela só quer poder, ela só quer poder mudar as coisas e definir como vai ser a vida dela. E meio que a gente sente que a maternidade não estava nos planos dela, apesar dela sim ter interesse e amar essa criança, e às vezes ela deseja ser uma boa mãe pra Lyra, apesar dela não conseguir, de não ser um perfil dela, e às vezes eu sinto um pouco de empatia dela pela carga que fica pra ela, por ter abandonado uma criança com relação ao Azriel, sabe? Que não tá nem aí, não é cobrado por nada e não vive esse dilema. E é menos vilanizado que ela. Mesmo o papel dele sendo tão
péssimo como pai, como tutor, como responsável. Eu concordo que é maravilhoso odiar a Senhora Coulter, que ela causa todo tipo de emoção na gente. Numa cena você tá com pena, noutra cena você odeia, noutra cena você admira, noutra cena você fala, nossa, que mulherão, meu Deus do céu, olha só, eu queria ser igual a ela. Exato. Ela tem essas múltiplas facetas, né? Ela é uma personagem incrível. Ela é uma mulher extremamente confiante. Porém, extremamente insegura dentro de si. E você vê muitos conflitos internos dela, especialmente na relação dela com o Demon. E eu acho que a série traz isso de uma forma maravilhosa. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela tá colocando a Lyra pra tomar banho na banheira. De vez em quando, assim, a atriz, ela dá o olhar dela se perde pela cena, sabe? Ela fica, assim, olhando de um jeito meio perdido, e o Demon dela também fica olhando, assim, prestando atenção em coisas que você, como espectador, não sabe direito o que é. E isso me passa, assim, toda essa sensação da personagem de estar vivendo uma montanha-russa de emoções dentro dela mesma e de não saber ela mesma lidar com as coisas que ela tá tentando, sabe? Às vezes eu sinto que a Senhora Coulter, ela é só uma pessoa em busca de poder, mas que tá tentando fazer o melhor possível com as peças que dão pra ela, mas ela não é muito boa nisso, porque ela também é vítima de umas coisas e tem questões a resolver nas outras, sabe? Eu sinto que ela é uma pessoa que... ela se daria muito bem na terapia, né? Mas que ela precisava de mais uma rede de apoio, assim, pessoas em quem ela pudesse confiar. Inclusive, se você usar a metáfora do Demon como uma extensão da pessoa, da própria alma, meio que você nota um lance assim, meio de automutilação e tal, dela tratar mal o Demon dela, né? Tipo, ela ser uma pessoa cheia de confiança, mas ela se tratar tão baixo, tão ela pouco. Se pune, né? Ela Isso. se pune o tempo todo por ser quem ela é. Porque ela foi acostumada a ser punida por ser mulher, por exemplo. Que é uma questão fortíssima. Todo o universo ali é masculino. Ela é uma pesquisadora, no entanto, ela não está no mesmo patamar dos homens pesquisadores. Ela tem que lutar para ter um projeto, ela tem que lutar para ter poder, e ela faz isso de formas escusas, né? Sem muitos escrúpulos, porque é a única forma que ela consegue. Ela não tem espaço. E como você falou, ao mesmo tempo a atriz é tão boa e a personagem é tão fantástica que a gente, enxergando tudo isso, ainda cai muito fácil na história dela, assim. Ela conseguiria me convencer em 5 segundos, sabe, a fazer alguma coisa. É verdade. Que mulher doida, gente do céu. Muitas emoções para uma mulher só. E qual o momento favorito de vocês na primeira temporada? Eu vou dizer que, apesar de eu amar a Senhora Coulter, amar o Will, eu vou dizer que as minhas cenas favoritas são do Lee com a Hester. Acho que casou muito bem o núcleo, assim, da obra, que é você ter uma pessoa conversando com seu Demon e falando sobre questões, e ao mesmo tempo é uma aventura, é uma fábula sobre lealdade, sobre amizade. E eu acho que todas as interações do Lee com a Hester são perfeitas, e ainda bate no ponto de eu ser apaixonada por esse CGI com marionete que fizeram. A Hester, eu olho pra ela e falo assim, gente, é um coelho, e não só é um coelho mulher e uma mulher adulta, sabe? Eles conseguiram misturar isso de um jeito que funcionou. É maravilhoso, realmente. E você, Paulo? Eu vou pra uma cena bem diferente também. 2 personagens que não são principais da série, que é com o Father Coran e a Serafina Pekkala. Quando eles se encontram no alto da colina. Eu achei aquela cena tão bonita, sabe? Porque a Serafina Pekkala, ela é uma bruxa. Ela tem um tempo de vida mais estendido que o dos homens. Então, ela pouco mudou com o envelhecimento. E o Father Coran, ele chegou a ter uma relação com a Serafina no passado, até que aconteceu alguma coisa trágica que os separou. Foi muito, muito bacana a cena, porque você vê a emoção dele ao encontrar com a Serafina, e a Serafina tentando se segurar, né, para não se emocionar também, ao mesmo tempo em que ela precisava passar para o Father Coran o que a Lyra precisava saber, quais eram os próximos passos a serem feitos ali. E você percebe, é uma cena carregada de sentimento, de emoção, um cenário deslumbrante no fundo, né? Um cenário de neve, de gelo, com uma aurora boreal no fundo. Eu achei linda a montagem de cena, o diálogo, a emoção dos personagens, e toda a história ela foi passada em 3, 4 minutos de cena. Pouquíssima coisa, sabe? E você sente que tem peso ali.
Paulo, você roubou a minha cena favorita, Paulo. Inclusive, fico alerta, hein? Não falamos de Serafina aqui, mas fiquem de olho nessa menina. Grande bruxa. Extremamente subestimada, mas uma personagem maravilhosa. Meu coração é todinho dela. Tem mais uma coisa pra eu ser cri-cri. Ah, não, lá vem. Cadê o pinheiro nubígeno? A série adaptou como se fosse aquelas estruturas na pele delas. Eu quero a vassoura voadora. Eu gostei delas assim, deixa elas. Que mulheres. Maravilhosas, amo a Serafina Pekkala. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Bom, gente, estamos chegando ao final. Fernanda, quantos selos cabulosos você dá para primeira temporada do His Dark Materials? Eu vou fazer jus ao meu papel de pessoa boazinha. Vou dar 5 selos, porque eu acho que não é uma história muito fácil de costurar numa temporada, do jeito que eles fizeram, e funcionou muito bem, né? Porque são muitos personagens, é um mundo secundário, tem muitos mistérios acontecendo, muito conflito de interesse, e eu acho que eles conseguiram amarrar isso de um jeito que ficou num ritmo legal e com a quantidade certa de informação. Acho que algumas coisinhas aqui e ali se perderam, principalmente por ser audiovisual, né? Tem coisas que realmente o livro vai ter mais ferramentas para fazer, mas eu acho que foi uma adaptação muito competente, tá muito bonito, os atores são muito bons, e para quem já era fã dos livros, foi assim um presente. E você, Paulo, quantos selos cabulosos? Eu vou dar 5 selos cabulosos. Meu Deus! Bom, sou bonzinho, viu? Rapaz, o que aconteceu, Paulo? Tá vendo? Já esperavam que eu desse menos, né? Olha isso. Vou dar 5 selos cabulosos, porque assim, eu sou da seguinte filosofia. A partir do momento em que uma adaptação para uma outra mídia, ela serve para complementar uma outra, ela atingiu mais do que aquilo que era necessário para ela funcionar bem. E eu enxergo isso na adaptação de His Dark Materials. Ela tá com um elenco, posso dizer, um elenco estelar. A ambientação ela é muito bonita. Eu vou eternamente discordar daquele que falta lá a parada do steampunk. Mas ok, eu posso relevar, não é nada espetacular, não é nada que vai prejudicar a minha fruição da série. Eu precisava apontar porque se o livro ele é colocado em determinada prateleira, né, a gente tem que apresentar, de certa forma, uma ambientação e uma cenografia. Algo, pelo menos, sei lá, eu não preciso que todas as cenas tenham alguma parada steampunk, mas, sei lá, bota lá uma engrenagemzinha lá em cima da mesa, né, um astrolábio, alguma coisa do gênero, qualquer porcaria. Quando você não apresenta, você descaracterizou de certa forma. Ok, posso viver sem isso. As ambientações são lindas, eles escolheram alguns cenários que, meu Deus do céu, sabe? Aliás, eu tenho pena dos atores porque filmaram no frio danado para poder pegar a aurora boreal, ou sei lá se eles fizeram aquilo no computador. Fora o trabalho com marionetes também tá muito bem. Os CGIs tirando aquele maldito chroma key do balãozinho. Meu Deus, como você é implicante, Paulo. Eu podia ficar sem o balãozinho, né? Não precisava. Já que não era para apresentar nada do steampunk, tira o chroma key, né? Não precisa dele. O Conselho dos Ursos tá maravilhoso. Nossa senhora. Tem uma ceninha que eu achei que eles poderiam fazer de um jeito muito errado. Não comentou, né? Mas a luta dos ursos, que provavelmente o pessoal deve ter tido algumas reclamaçõezinhas, não me incomodou nem um pouco. Sabe? Eu achei que serviu, teve a tensão dramática necessária, né? Passou a violência daquilo, né? Passou o necessário. Eu preciso ver uma cena de animação em 3D de 2 ursos gigantes de armadura, um enfiando a porrada no outro. Aquilo foi o suficiente. Eu achei que foi o suficiente. E eu sou muito mais chato do que isso. Tá? Eu faço das palavras do Paulo e da Fernanda as minhas e dou 5 selos cabulosos, porque eu acho a série simplesmente maravilhosa, assim, top 5 favoritos, com certeza. Eu simplesmente amei a adaptação. Fernanda, fala pra gente onde que a gente te encontra, de onde você veio.
Dizem que eu habito em Recife, mas eu vim dos confins da internet, onde vocês sempre me encontram principalmente no Twitter, mas no Instagram também, como @FernandaVersa. Eu trabalho como escritora, tradutora, preparadora, revisora, faz tudo de textos, então estou sempre comentando e compartilhando coisas sobre mercado literário, sobre histórias, sobre escrita em si. Então me sigam lá, principalmente no Twitter, onde a gente está sempre conversando e comentando essas coisas. E você, Paulo? Eu sou, além de membro dessa equipe maravilhosa do Perdidos na Estante, vocês podem me achar vez ou outra por aqui enchendo o saco das pessoas, mas eu também sou editor do Ficções Humanas, que é um blog voltado para matérias e resenhas de livros de fantasia, terror e ficção científica. Fica no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, que é o @ficçõeshumanas no Twitter e o @ficções_humanas no Instagram. E você, Amanda, como que as pessoas fazem para te encontrar? Bom, eu estou vez ou outra por aqui, no Perdidos na Estante, e vocês também me encontram lá no Ficções Humanas junto com o Paulo, para ver minhas resenhas, minhas opiniões, e também me encontram no Instagram, eu sou a @manda_barreiro. Então, assistente, fala pra gente as suas informações pra gente fechar esse episódio. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. E fique ligado, no dia 30 desse mês de junho, às 19 horas, Domênica e Basso, nosso querido casal de podcast, estará na Twitch fazendo uma live de leitura de comentários dos episódios. Lembrando, será numa quarta-feira, dia 30, às 19 horas, e o endereço é twitch.tv/casaldepodcast. Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, com a participação de Paulo Vinícius e Fernanda Castro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado! Agradecimentos especiais para Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Rudiger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Baggio, Amaury Silva e Nelson dos Santos Rocha. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo para vocês. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.